Bem, continuando com o nosso estudo da análise combinatória, a gente vai falar agora do princípio fundamental da contagem, que é também chamado de PFC, que é uma técnica da análise combinatória que faz com que a gente ache o número de elementos de um conjunto, enumerando eles, né, cada um deles. Só que a gente pode também fazer de uma forma muito mais prática do que enumerar cada um deles, que nós chamamos de árvore de possibilidades, que eu vou mostrar para vocês depois. Ó, aqui um exemplo. Lembrando, estamos em análise combinatória, então o conjunto numérico que nós vamos utilizar é o conjunto dos números naturais. Essa luzinha aqui está pronto. Conjunto dos números naturais, não se esqueçam. Então, como que são essas técnicas de contagem? Aqui, ó, o primeiro exemplo. Em um restaurante, o cardápio apresenta algumas opções para a composição de seus pratos. Além do arroz e do feijão, o cliente pode escolher um acompanhamento e uma salada. E aqui tem uma tabela com os acompanhamentos e com as saladas. Carne suína, carne bovina e peixe, alface, rúcula, batata e maionese. Aí vem a pergunta: quantos pratos diferentes podem ser montados nesse restaurante? Bem, eu já sei que, além do arroz e do feijão, aqui, arroz e feijão, então, para começar, eu tenho duas possibilidades, né, para compor esses pratos, né? Então, eu tenho arroz e feijão. Então, eu tenho aqui, ó, duas possibilidades. Nos acompanhamentos, eu tenho carne suína, carne bovina e peixe. Então, são três possibilidades de acompanhamentos. Então, eu vou multiplicar, por isso que é princípio multiplicativo, ó, pelas três opções. Eita, que três é esse, Marcelo? Pelas três opções de acompanhamento. E nas saladas, nós temos alface, rúcula, batata e maionese. Batata e maionese também é a mesma coisa, mas enfim. Nós temos 4 opções, né, de saladas. Então, 4 opções de salada. Olha que difícil. Agora é só multiplicar esses números. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24 opções diferentes. Opções. E Marcelo, agora sim. Temos 24 opções de pratos que podem ser montados nesse restaurante. A gente poderia também fazer assim, escrever, numerar, arroz e feijão, arroz com carne suína, arroz com carne bovina, arroz com peixe, e montar um esquema que nós chamamos de árvore, eu já ia falar árvore genealógica, árvore das possibilidades. Só que não tem necessidade, porque a gente pode ir direto para o princípio multiplicativo. Então, o que consiste o PFC, que é o princípio fundamental da contagem? Ou princípio multiplicativo? Nada mais é do que você pegar as possibilidades do problema e multiplicá-las, só isso, tá? Vamos fazer um outro exemplo agora. Continuando aqui com os exemplos de PFC, né, princípio fundamental da contagem, tem mais 2 exercícios aqui. Primeiro, quantos números de 3 algarismos distintos é possível escrever apenas com os algarismos 2, 4 e 6? Bem, números de 3 algarismos distintos. Distintos, para quem não lembra, significa diferentes. Algarismos distintos, algarismos diferentes. Eu quero números de 3 algarismos. Então, a primeira coisa que eu faço são 3 tracinhos. Cada tracinho para uma posição desse número de 3 algarismos. Eu tenho aqui como opção os algarismos 2, 4 e 6 para formar vários números, né? Na minha primeira opção, esse número ele pode começar com 2, ele pode começar com 4, ou ele pode começar com 6. Ele tem 3 opções, que são os 3 algarismos, para poder começar. Ele pode ser 200 e alguma coisa, ou 400 e alguma coisa, né? Ou 600 e alguma coisa. Então, aqui eu tenho 3 opções. Só que eles são distintos. Então, por exemplo, se esse número começar com o algarismo 2, esse algarismo 2 não vai poder ocupar essa segunda posição, porque não pode repetir o número, né? Está dizendo lá no enunciado, algarismos distintos. Então, o número de possibilidades vai caindo. Se aqui eu tenho 3 possibilidades, aqui eu só vou ter 2 possibilidades. E aqui no final só vou ter um número disponível para ser utilizado. Agora eu multiplico as possibilidades. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, eu posso escrever 6 algarismos
distintos. São 6 algarismos distintos que nós podemos escrever utilizando, né? Porque para cada posição, um algarismo vai deixando de ser utilizado. Vamos supor que ele começasse com 2, aí o 2 não poderia ocupar essa posição, e vamos supor que nessa posição eu usasse o 6, aí nessa posição só sobraria o 4. Então, ó, 3 opções, 2 opções, uma opção. Então, a gente multiplica as possibilidades. Outro exemplo. Quantos números de 4 algarismos distintos também podemos formar com os algarismos 0, 3, 6 e 9? Então, agora ele quer números de 4 algarismos. Então, eu vou fazer 4 traços. Bem, eu tenho 4 opções aqui de algarismos. Eu tenho o 0, o 3, o 6 e o 9. Então, eu tenho, esse número pode começar com 0, 3, 6 e 9. Só que vocês não estão achando alguma coisa estranha, não? Como que um número de 4 algarismos, ou um número de 3 algarismos, ou de 2 algarismos vai começar com 0? Não tem como começar um número com 0. É aquele famoso 0 à esquerda, né? Então, quando as possibilidades incluírem 0, eu vou descartar o 0 para a primeira possibilidade, tá? Então, aqui, essa primeira possibilidade, ó, o 0 vai embora. Mas ele volta. Só aqui que não pode. Então, para a primeira casa, né, primeira posição desse número, eu só tenho 3 possibilidades. Aí lembra que são distintos? Se eu tenho 3 possibilidades, uma sai. Me sobram 2 possibilidades. Mas lembra do 0? O 0 aqui pode ficar. O 0 pode ficar aqui sem problema nenhum. E mais as 2 possibilidades que me sobraram. Então, quantas possibilidades eu tenho para essa segunda casa? 3 também. Agora sim, vamos supor que eu usei o 0 aqui. Me sobram 2 possibilidades. Aí eu usei o 6. Me sobra uma possibilidade que é o 9. Então, quantas possibilidades eu tenho? 3 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 1, vezes 1. Então, eu tenho 18 algarismos. Considerando, gente, algarismos distintos. Por que 18? Porque o 0 não pode entrar na primeira posição. De jeito nenhum, tá, gente? O 0 tem que ser descartado da primeira posição. Bem, continuando aqui, né, com a nossa última parte, falando do PFC, né, o princípio fundamental da contagem, tem mais um exemplo aqui bem interessante. Quantos números de 5 algarismos, podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, se letra A forem ímpares, letra B forem pares e distintos? Eita, muita informação. Mas vamos na letra A primeiro, porque a letra A tem uma coisinha que vai ajudar a gente. Não está falando a palavra distintos. Então, de certa forma, o cálculo fica mais fácil. Bem, vou fazer aqui os 5 traços referentes a 5 posições, já que o algarismo, né, são números de 5 algarismos. Lembrando que não se começa nenhum algarismo com 0. Então, na primeira posição, eu não tenho esses 5 algarismos. Eu vou excluir o 0. Eu só tenho 4 possibilidades. E como eles não são distintos, eles podem repetir. Então, aqui, nessa posição, pode ser qualquer um desses 5. Então, eu tenho 5 possibilidades. Aqui eu também tenho 5. Aqui eu também tenho 5. Agora aqui não. Por que não? Porque ele quer números ímpares. Então, para ser ímpar, olhando essas possibilidades aqui de algarismos, o número só pode terminar com 1 ou 3. Então, aqui eu só tenho 2 possibilidades, né? Ele tem que terminar ou com 1 ou com 3, senão ele não seria ímpar. Agora, multiplicando as nossas possibilidades, eu tenho 5 vezes 2, 10. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 5, 250. 250 vezes 4, 1000. Então, eu tenho 1000 números.
Deu para escrever. Números. Pronto. Números. Tenho 1000 números. Já na letra B, forem pares e distintos. Eita, agora a gente tem que ter mais atenção. Então, vou fazer aqui os 5 tracinhos. Bem, para ser par, ele tem que terminar obrigatoriamente ou com 0, ou com 2, ou com 4. Então, ele tem que terminar com 0, com 2 ou 4. Então, ele tem 3 possibilidades para terminar. Agora, vamos lá para o início. Nenhum algarismo começa com 0, então eu não tenho essas 5 possibilidades, né? Eu tenho que escolher o 0. Escolhendo o 0, só tenho 4 possibilidades. Como são distintos, aqui cairia para 3 possibilidades, né? Porque um número ficou para trás. Mas lembra do 0 que aqui pode voltar? Então, eu volto a ter 4 possibilidades, porque o 0 voltou. Agora sim, eles vão decrescendo. Aqui eu vou ter 3 possibilidades, 2 possibilidades, e no final são as 3, porque ele tem que terminar com 0, com 2 ou com 4. Então, aqui eu tenho a quantidade possível, né? Agora a gente vai efetuar esse produto. Tá aqui do ladinho. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Eu tenho 18 vezes 4, dá 72. E eu tenho 72 vezes 4. 72 deu branco. Então, vamos fazer a conta aqui rapidinho. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 7, 28. Então, eu tenho 288 números com essa configuração. Pares e distintos. Com esses 5 algarismos ali, o 0, 1, 2, 3 e 4.